A maioria das pessoas que querem a CPI da Lava Toga querem por achar que isso pode ser um primeiro passo, pode ser uma preparação de terreno para um processo de impeachment. Creio que muitas das pessoas, assim como eu, não acreditam na efetividade de uma CPI. Geralmente elas emitem um relatório e dali vai para o Ministério Público ver o que vai acontecer ou não. É a famosa pizza, né, que ficou tão conhecida no Brasil, terminar em pizza. Agora, será que essa intenção de a CPI servir como uma preparação para um processo de impeachment também passa pela cabeça dos senadores que estão assinando essa CPI, que estão apoiando? Bem, se nós formos olhar os requerentes, né, dessa CPI, podemos ficar com duas pulgas atrás da orelha, uma em cada orelha. A CPI, ela como instrumento parlamentar, geralmente ela é utilizada pela oposição. A CPI, ela tende a ser um instrumento da minoria contra a maioria, que é a maioria governista. Então, partindo desse princípio, né, por que será que seria interessante para o governo uma CPI nesse exato momento? Né, uma CPI por um tema tão sensível e com as pessoas que estão integrando. Vamos lá, o requerente da CPI é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. É um partido aí que já foi parte do Foro de São Paulo antes de se remodelar. O Alessandro Vieira é um daqueles senadores que traíram a população, né, traíram os anseios da sociedade no momento da votação do decreto das armas. E o interessante é que um dos motivos para o Alessandro Vieira derrubar o decreto das armas foi dizer que o presidente da República, né, estaria municiando milicianos. Eu defendo a flexibilização. Eu acho que o cidadão brasileiro deve ter sim o direito a portar uma arma se ele quer e tem capacidade para tanto. Mas não da forma como o presidente quer. E não para municiar milícias. Mas não da forma como o presidente quer. E não para municiar milícias. É preciso ter clareza. Bem, esse discurso de milicianos, Bolsonaro, vocês sabem muito bem de qual lado, né? Quem é que gosta de emplacar essa narrativa. Isso vem muito lá do pessoal, mas também paira na boca aí de opositores do governo, como o Alessandro Vieira. Então já começa por aí. O cara que está querendo a CPI é contra Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, e acha que o Bolsonaro tem envolvimento com milícia. Agora, quando olhamos os outros integrantes, a coisa fica pior. Creio que a maioria aqui que quer uma limpa no STF concorda que o Sérgio Moro é um herói nacional, que o Sérgio Moro ofereceu serviços valorosos a essa nação e que realmente vai entrar para a história como um cara que combateu a corrupção para valer. Agora, esse não é o mesmo entendimento de um dos apoiadores da CPI, o senador Fabiano Contarato, né? O famoso Conta-Rato. Ele acha que o Sérgio Moro tem que ser preso. E ele disse, já declarou várias vezes essa semana, que não vai votar pela reforma da Previdência. Está violado o princípio da imparcialidade. Eu não tenho dúvida, e digo isso com propriedade, porque eu já citei e volto a citar esse exemplo, que se fosse eu delegado de polícia, que mantivesse contato com o advogado daquele que eu indiciei, orientando, sugerindo, eu não responderia apenas a um processo administrativo disciplinar. Eu sairia preso. Esse senador que acha que o Moro tem que ser preso, que sugeriu, né, que se fizesse algo como que o Moro fez, se baseando ali naquelas postagens do Intercept, do Glenn Greenwald, ele estaria preso. Esse senador realmente quer a limpa no STF? Será esse o objetivo dele? Ou fazer algo parecido com o que ele fez durante essa sessão com o Sérgio Moro? Afinal, os ministros do STF, como bem falou Olavo de Carvalho, não serão obrigados a comparecer à CPI. Agora, se eles convocarem o Sérgio Moro será obrigado a sentar naquela cadeira. E nós vemos também pessoas como Randolfo Rodrigues aí apoiando essa CPI com algum objetivo também. Vejam o que o Randolfo Rodrigues fez durante a sessão que questionou o ministro Sérgio Moro quanto às mensagens do Intercept. Só optou servir a um governo. E me permita, o governo mais desastrado, mais atrapalhado da história e que não é imune à corrupção. Será que esse sujeito realmente quer fazer uma limpa no STF? Será que as pessoas que estão por trás, né, dessa CPI, elas estão com o mesmo objetivo que você?
E é por isso que muitos agora estão questionando o meio de ação. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Se vocês pegarem a lista, vou deixar a lista na descrição, a lista está um pouquinho desatualizada, ainda tem a senadora Maria do Carmo nessa lista que eu vou colocar aqui, mas na lista mostra lá o volume de parlamentares e os partidos, né, que assinaram essa CPI. Dentre os partidos, a maioria ali é do Podemos, né, e da Rede. Até mesmo a saída agora aí da juíza Selma vai deixar o PSL ali com 2 representantes na suposta instauração dessa CPI. Para quem vocês acham que cairia a relatoria e a presidência da CPI? A presidência e a relatoria é fundamental para o andamento ali, né? Como será conduzido esses trabalhos. Imaginem uma CPI da Lava Toga presidida pelo Randolfo Rodrigues, né, ou com o Cajuru na relatoria. Aquele mesmo Cajuru que durante a votação do decreto das armas também ignorou completamente todos os tipos de pesquisa e enquete que ele fez para votar contra o desejo da população. E o objetivo disso tudo era enfraquecer o poder do presidente. Será que essas pessoas agora, elas abandonaram essa ideia de enfraquecer o poder do presidente para tentar realmente limpar o país? Por que essas pessoas não reforçam ali o pedido de impeachment dos ministros do STF? Então, esses pontos valem ser questionados, né? Como nós vemos aí, por exemplo, um dos senadores que assinou a CPI, que é o Jarbas Vasconcelos, um integrante, quanto mais, da fisiologia política desse país. É um cara do MDB, inclusive é o único ali do MDB que assinou. Vocês sabem quem Jarbas Vasconcelos apoiou no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad? Bem, apoiou Haddad. Vocês acham mesmo que uma pessoa que apoiou Fernando Haddad, ela realmente está interessada em limpar o país dos desmandos do STF? Questionem-se sobre isso. Realmente é o objetivo por trás dessas pessoas que estão no comando dessa CPI, dessa intenção de CPI. Pessoas que acham que Bolsonaro é miliciano, que apoiaram Haddad, pessoas que acham que o Moro tem que ser preso. Só da amostragem, né, desses apoiadores da CPI já nos deixa com um pé atrás qual seria o objetivo real. Na hora que começasse a CPI, quem realmente seria atacado? O próprio Gilmar Mendes já colocou ontem que ele fecharia a CPI, né, por ser inconstitucional. E, de fato, esse entendimento de ser inconstitucional também veio aí do Ailton Benedito. Ailton Benedito é aquele que a maioria queria para ser PGR, né, um cara conservador. Inclusive, um cara que vai atuar aí paralelamente, foi chamado para atuar na equipe da Procuradoria-Geral, né, uma pessoa que realmente está alinhada aí com os valores do Bolsonaro. Ele apontou lá que essa CPI ela acabaria sendo inconstitucional e dentro vamos supor que a CPI aconteça, sai o resultado da CPI, qualquer judicialização daquele resultado da CPI teria que parar no STF. Então o próprio STF decidiria sobre aquela situação. Vamos lembrar que o Lewandowski, no impeachment da Dilma, foi ele que decidiu manter os direitos políticos da Dilma. Será que é esse o caminho que a gente quer para combater os desmandos do STF? Eu, assim como vocês, acho realmente que o STF precisa de uma limpa, e há instrumentos para isso, como o PEC da Bengala, pedidos de impeachment e o próprio tempo, né? A própria manutenção aí do governo Jair Bolsonaro tratará de indicar novos ministros para aquela instituição. Agora, dar palco para pessoas como essas realmente é o caminho? Imaginem o que eles poderiam fazer nessa CPI, né? Pessoas declaradamente contra o governo, pessoas anti-governo. Realmente é temerário. Inclusive o próprio Jarbas Vasconcelos, agora no dia 30, ele estava condenando Bolsonaro por suas falas. É uma pessoa que ataca constantemente o governo. E quando vemos aí os movimentos paralelos que apoiam essa CPI nesse exato momento, nós vemos, por exemplo, o MBL. O mesmo MBL que chamou todo mundo de autoritário na manifestação do dia 26, que evitou a queda do Bolsonaro, inclusive com o próprio reforço do Dias Toffoli dizendo que ele estava para sofrer um golpe, e aquela mobilização popular de fato salvou o Bolsonaro, e o MBL dizia que a pedalada fiscal seria o caminho do impeachment. Esse mesmo MBL agora está apoiando essa CPI. A Janaína Pascoal, que também foi contra o apoio ao presidente no dia 26, agora está apoiando essa CPI. Qual o interesse dessas pessoas? Qual o protagonismo que elas querem tirar daí? Vale a reflexão.
O jogo político ele não é algo tão simples, né? Se tanta gente contra Bolsonaro está apoiando essa CPI e terão o controle do instrumento, afinal você pode querer uma coisa, mas na hora lá do vamos ver, né, na hora que a CPI estiver sendo presidida por um Randolfo Rodrigues, um conta-rato, eles é que vão decidir quem vai ser chamado, como vai ser conduzido e como vai ser apurado. Nós queremos dar esse poder para essas pessoas? Esse é o caminho? Precisamos rever, ser bem por aí. Eu fiz um vídeo chamando para a manifestação no dia 25, na quarta-feira, se eu não me engano, e naquele próprio vídeo eu disse que eu não acredito na efetividade de uma CPI, mas eu entendia naquele momento que uma mobilização como aquela, num dia de semana, completamente inédita nesse sentido, inclusive foi esse o título do vídeo que eu coloquei, poderia causar um start de algo, de uma ruptura mais rápida. Agora, quando nós observamos quem está controlando de fato essa mobilização, para ficarmos com o pé atrás, né? Esse start ele pode ser conduzido por um outro caminho, que talvez não seja um caminho que venceu nas urnas de 2018. Então, como eu não tenho compromisso com o erro, eu não vou deletar aquele vídeo, vai ficar lá, mas as ideias ali eram no sentido de fazermos uma manifestação para dominarmos realmente como foi em 2013, dali criar algo, avançar, né, nessa agenda, mas com o controle dessas pessoas fica difícil achar que isso pode acabar em alguma coisa boa. Bem, deixa a sua opinião, o que você acha aí da CPI da Lava Toga diante desses fatos e da opinião aí de outras pessoas também que estão alertando para esse perigo de uma CPI da Lava Toga ser utilizada contra o próprio governo Bolsonaro. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Prata, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.